coração, a tua alma, para que assim você possa receber dele, para que assim você possa ser tratado por ele. Assim é o nosso Deus, esse Deus poderoso e maravilhoso, amém? Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, por esse instante, por esse culto que se inicia, por essa reunião que se inicia nesse momento. Reunião, Deus, onde nós queremos enaltecer o teu nome, onde nós queremos enaltecer a tua presença no nosso meio, porque nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui, nós sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar, assim como o Senhor vive em nosso coração, assim como o Senhor está conosco a cada dia, a cada minuto, a cada instante, nós sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar. Perdoa os nossos pecados, limpa agora, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, torna as nossas vestes brancas, alvas como a neve, para que assim, Senhor, purificados, com os nossos corações limpos, com as nossas mãos limpas, com os nossos corações santificados, para que nós possamos entrar nos teus átrios e o adorar e o glorificar, porque tu és tremendo. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Seja bem-vindo em nosso meio, Deus. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Seja bem-vindo em nosso meio, Senhor Jesus. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o amado. Tu és aquele que vive eternamente. Tu és aquele que reina e que está vivo dentro de nós. E nós te honramos, nós te louvamos e nós te exaltamos nessa noite. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado por esse instante que temos na tua presença. Que nós possamos aproveitar a cada minuto, a cada instante, para o adorar e para o exaltar. Obrigado, Senhor. Nós aplaudimos ao teu santo nome e a tua santa presença. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos adorá-lo. Ele é a nossa porção, Ele é Ele é o nosso tudo, Ele é aquele que vive e que reina eternamente, amém? Vamos adorá-lo. Cantemos a Ele. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos, diga isso, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Diga, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos
Eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, aplauda nosso Deus, amém, aleluia. Glória a esse Deus maravilhoso. Não importa o que aconteça, o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que tudo aquilo que você espera não aconteça, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para a tua vida, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Que a palavra de Deus, ela diz isso, que o olhar do Senhor, Ele é mais alto do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, amém? Ele sabe todas as coisas. A nós cabe nos alegrarmos nele e o adorarmos e o glorificarmos. Aleluia, aleluia. Diga isso. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me dependente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Peça a Ele e diga: abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Diga isso. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela
crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Declare isso. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, 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 abraça-me com os teus braços de amor. Ele quer te abraçar nessa noite. Ele quer que você se achegue a Ele. Ele quer que você se encontre com Ele no lugar secreto. Ele quer que você confesse a Ele as suas dores. Ele quer que você confesse a Ele os teus problemas, os teus pecados. Porque Ele quer perdoar, Ele quer sarar. Ele quer trazer de volta à vida aquilo que estava morto, aquilo que estava perdido. Ele quer trazer de volta, Ele quer restaurar corações, Ele quer restaurar vidas. Ele quer te abraçar. Oh, Ele está aqui nessa noite. Ele olha o teu coração. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh, Ele é sim. Abraça-me. Ele quer te abraçar. Abraça-me. Abraça-me com os teus braços de amor. Aleluia. Ele quer se achegar a nós. Ele quer se achegar a nós. Ele quer descer com tua glória, com o poder, com a graça. E é por isso que nós te amamos, Deus. É por isso que nós te bendizemos, Senhor. Porque Tu és tremendo, Tu és santo. E nós queremos entrar nos Teus átrios com o nosso coração cheio de alegria. Nós queremos entrar nos Teus átrios para Te adorar, para bendizer ao Teu nome, Deus. Oh, aleluia. Nós queremos nos achegar ao Teu santo lugar. Nós queremos estar diante da Tua face para adorar a Ti, ó Deus. Oh, aleluia. Diga isso, amados. Me leva
leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Peça, me leva à sala do trono. Eu quero ver, Senhor, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Tu és meu Senhor. Diga, lindo, lindo, lindo é. Eu te dou, Jesus, Jesus, então me leva à sala. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver, oh, quero contemplar a tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Senhor, como é bom saber que nós temos livre acesso a essa sala. Como é bom, Senhor, saber que nada mais, nada pode nos separar, Senhor. Seriam as tribulações, seriam os problemas, seria, Senhor, as dificuldades deste mundo. Nada, nada, nada pode nos separar do teu amor. Nada mais pode impedir os teus filhos de acessarem a sala do trono. Obrigada, Senhor, por essa liberdade. Obrigada, Senhor, que o Senhor nos deu a autoridade de sermos chamados de teus filhos. Amém. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele é lindo, santo, 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 santo. Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Amém. Vamos nos assentar. Sejam todos muito bem-vindos na casa do Senhor. Vocês que estão com o seu celular ligado também em suas casas, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Cris. É uma noite muito especial, porque nós temos a palavra do Senhor a ser compartilhada. Ele já falou conosco através dos louvores. O louvor é para Ele, mas nós que somos abençoados. E isso é maravilhoso, porque tudo que Deus faz é para nos abençoar.
Até o louvor que nós entregamos a Ele, nós acabamos sendo abençoados. Não é verdade? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor no livro na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência e superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo generosidade, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém? Eu vou separar alguns trechinhos dessa palavra e eu quero que vocês repitam. Digam assim: abundar em toda graça, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Vocês acham que para por aí? Ele continua, repitam: enriquecendo-vos em tudo. Amém? Olha que palavra maravilhosa. É isso que está sobre a vida daquele que entrega ao Senhor o seu melhor com alegria. E vocês acham que isso é para louvor da nossa glória, honra do nosso nome? Ele diz assim: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, e quem aqui é santo? Levanta a mão. Nós somos, amém? Mas também redunda em muitas graças a Ele. Porque quando nós somos abençoados aqui na terra, as graças são dadas a Deus. Amém? Vocês estão na sua casa lendo as informações financeiras da nossa igreja, os dados bancários. Vocês que estão aqui, peguem os seus envelopes, separem o seu melhor a Deus, o seu dízimo, a sua oferta. Deixa eu pegar o meu envelope aqui. Vamos ficar de pé, vamos entregar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, as primícias do mês que está entrando, ok? Seja hoje, seja no domingo, que é dia 1º. Vamos orar a Deus. Senhor, nós entregamos neste momento a nossa oferta, o nosso dízimo, tudo aquilo que o Senhor tem provido na nossa casa. Nós estamos te entregando, Senhor, te devolvendo a 10ª parte e ofertando, Senhor, como sacrifícios a Ti, algo que nos custe. Não é nada, Senhor, que veio fácil, mas que nos custou. E nós fazemos questão, Senhor, de te entregar isso. Não queremos te entregar nada, Deus, que veio fácil, mas algo, Senhor, que nos exigiu trabalho, esforço, porque nós sabemos o quanto foi difícil, Pai. E por isso nós queremos te devolver, porque o Senhor até aqui nos honrou, até aqui o Senhor nos ajudou, e até aqui o Senhor supriu todas as nossas necessidades. E a Tua palavra diz que aquele que dá sementeira, que dá semente ao que semeia, e pão como alimento, Ele é poderoso para aumentar e suprir essa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém e amém.
venham até aqui, entreguem o seu melhor na casa de Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. E eu separei uma palavra hoje que está no livro de Marcos, no capítulo 2. Somente um versículo. E o tema da minha mensagem é: ainda dá tempo para o novo de Deus. Amém? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Marcos 2 e o versículo é o 22. Diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite na tua casa. Te agradecemos, Pai, porque a tua palavra foi lida e nós sabemos que ela não volta vazia. Que a tua palavra, Senhor, ela tem poder para nos transformar, para restaurar as nossas vidas, renovar a nossa mente, os nossos pensamentos, restaurar, Senhor, os nossos corações, restaurar os nossos corpos. Como precisamos, Deus, ouvir a tua voz. Pai querido, estamos sedentos de ti, da tua palavra, da tua presença e da glória que é manifestada quando o Senhor está neste lugar. Obrigada, Senhor, fala conosco, fala com cada um de nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos sentar. Essa parábola, ela fala da impossibilidade de se misturar o velho com o novo. Mas ele queria dizer o que aqui? Jesus, eram palavras de Jesus. E ele queria dizer o quê? Que eles não podiam misturar o velho ritualismo do judaísmo, da antiga aliança, com a nova aliança, com a liberdade que havia na nova aliança, na aliança da graça. Nossa, o processo de fermentar, ele usou essa metáfora, querendo dizer o seguinte: o processo da fermentação do vinho, ele se expande, e o odre velho não tem mais essa elasticidade suficiente para que no processo da fermentação ele se expanda. Então o que vai acontecer? O odre velho, ele não suporta aquela fermentação, ele se rompe e lá vai o vinho todo novo embora. Você rasga o odre porque ele é velho e você perde todo o vinho novo. E Jesus, ele usa essa parábola porque os discípulos de João Batista estavam aqui perguntando para Jesus: Jesus, por que nós jejuamos e os seus discípulos não? Por que nós fazemos tais coisas e os seus discípulos já não fazem mais? E Jesus explica que tais práticas cerimonialistas já não fazem mais parte da nova aliança. A nova aliança, a velha aliança, ela foi o caminho, ela não é o fim. A lei mosaica, ela não mais tem necessidade, não mais se adapta nessa nova aliança. Ela não consegue mais se adequar, se adaptar ao novo que Jesus vinha trazendo, com a liberdade, com o evangelho da graça, da liberdade da graça. Essas práticas já não serviam mais. E o que eu quero falar com vocês hoje? Deus sempre tem algo novo para nós. Sempre tem o melhor para nos dar. Ele tem as melhores bênçãos, os melhores projetos, os melhores conselhos. Quando nós confiamos nele e sabendo que se nós depositarmos a nossa fé nele, nós vamos encontrar o melhor caminho. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos deixar para trás o velho, porque o velho homem não mais suportará o vinho novo. Se Deus colocar sobre nós o vinho novo, nós vamos ser destruídos, nós vamos ser
aniquilados, não vamos mais servir para nada. Olha que forte isso. E nessa pandemia, 8 meses já se completando, muitas pessoas mudaram. Muitas coisas nas nossas vidas. Os nossos pensamentos, o nosso dia a dia, o modo de nós cuidarmos da nossa família, o modo de nós organizarmos as nossas casas, como nós administramos as nossas finanças, como nós cuidamos dos nossos entes queridos. Tudo mudou. A nossa profissão, os nossos sonhos, projetos. Vocês repensaram em tudo que vocês vêm vivendo? Nossa, eu faço isso diariamente. Diariamente. Principalmente na tentativa de adaptá-los aos planos de Deus. Mas nós vivemos essas mudanças tão repentinamente e nós não deixamos ainda de pensar no efeito que ela está fazendo sobre as nossas vidas, que ela está trazendo sobre as nossas vidas. E essas mudanças me trouxeram grandes experiências com Deus. Não somente, e na minha vida, não somente experiências boas, experiências dificílimas. Eu passei por tempos muito difíceis, como eu tenho certeza que muitos aqui podem trazer testemunhos difíceis, de experiências conturbadas, perturbadoras, pesadas que vocês passaram nesse tempo de pandemia. Experiências dolorosas, como também experiências maravilhosas, experiências inesquecíveis. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu fiz como pastora um velório. Pela primeira vez na minha vida e no meu ministério. Mas também pela primeira vez como pastora eu celebrei a vida, nascimentos. Eu fiz como pastora, eu nunca fiquei tanto tempo reclusa. Mas também dentro do meu ministério, eu nunca alcancei tão longe através das lives às terças-feiras. Embora no meu trabalho tenha havido redução salarial, por conta do que vivemos, eu nunca consegui organizar tão bem as minhas finanças. E eu nunca consegui poupar, como eu consegui nesses meses. Recebendo menos, eu consegui poupar. Olha que coisa incrível. Eu também passei por problemas de doença. O meu pai testou positivo para o Covid. O meu pai teve mini infartos pulmonares. O meu pai teve trombose bipulmonar, ele teve 50% dos pulmões comprometidos. O meu pai teve mini infartos. E o meu pai teve um outro problema que eu não lembro o nome, de um sangramento. O meu pai ficou 9 dias numa UTI. Mas Deus não permitiu que ele fosse recolhido. Para honra e louvor do nome do meu Deus, o Senhor preservou a vida do meu pai. Mas foram tempos fáceis? Não, esse processo durou 3 longos meses. Foram experiências que Deus me deu nessa pandemia. Experiências difíceis e me deu vitórias. Olha que coisa linda. Eu nunca tive experiências com Deus na minha vida, no meu devocional com Deus, na minha busca com Deus, nos meus momentos de adoração, como eu tive nesses 8 meses de pandemia. Não sei se vocês têm essas experiências para compartilhar. Eu tenho certeza que vocês têm. O meu compromisso com a igreja mudou, foi intensificado. Meu Deus, tem muitas coisas para falar que mudaram na minha vida. E o que eu tenho para dizer para vocês são boas notícias. Se você ainda crê que dá tempo, se você crê que ainda dá tempo para Deus entregar o novo dele na sua vida, nós temos algumas atitudes a tomar a partir de agora, amém? Ainda há tempo. Deus deseja derramar o vinho novo. Não permita que quem você era antes da pandemia insista em querer permanecer. Não permita que o velho homem insista em sobreviver. É chegado o tempo dele ser aniquilado das nossas vidas, porque nós desejamos e Deus tem prazer em derramar o melhor dele nas nossas vidas. Você crê nisso? Amém? E o primeiro passo, pare de sentir pena de você mesmo.
Chega de comiseração. Pena quer dizer castigo, punição, sentir-se aflito, sofrer. Pare de sentir pena de você mesmo. Eu quero dizer, se você escolheu o caminho errado, muda o rumo. Pega o caminho certo de novo. Se você tomou uma decisão errada, se arrependa, se posicione novamente. Faça a sua parte, se coloque como um homem, uma mulher de Deus que você é, pelo propósito pelo qual Deus te chamou. Ainda dá tempo. Se perdoe. Se liberte do passado. Pare de sentir pena de você por aquilo que aconteceu no passado e você ainda carrega consigo. Ficou no passado. Ficou no velho você. Amém? Você tem esse entendimento de que certas coisas agora não fazem mais parte da tua vida? Outro ponto, pare de se colocar como vítima. Jesus foi colocado muitas vezes como coitadinho, como tenha pena de mim. Foi assim que ele fez? Foi? Não. Quando quiseram colocar ele nessa posição, sabe o que ele falou? Arreda-te daqui, Satanás. Porque ele sabia que a posição de sentir pena dele, que a posição de vítima não era a posição dele. Por isso não é a nossa. Amém? Essa não é a nossa posição. Mudar dói, mas continuar na mesma situação dói mais ainda. Se o processo é dolorido, persevera. Se está doendo a prensa, persevera. Me lembro do processo do azeite, né, que vem da oliva lá, que a força que aquela máquina faz sobre as azeitonas para que saia o melhor azeite. A força que é colocado lá nos lagares dos vinhos para que daquela uva saia o melhor vinho. Se está doendo, persevera. Faz parte do processo. Está doendo, continua. Foi difícil esses 8 meses de pandemia? Continua. Persevera. Não desiste. Ainda não conseguiu? Continua. Não desiste. Persevera. Ainda não conseguiu, caiu de novo, levanta de novo e continua. Não conseguiu se posicionar dessa vez, voltou para o caminho errado, levanta de novo e sai caminhando. Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Quem se faz de vítima não procura ajuda, procura aliados. E isso é muito perigoso. Pessoas que se fazem de vítimas, desconfie. Desconfie, porque ela está procurando facções. Criar grupinhos para se levantar contra algo ou contra alguém. Se colocar como vítima é como se você estivesse no fundo do poço, mas ao invés de você pedir ajuda para subir, você continua cavando. É um processo de autodestruição. Olha que forte isso. A vitimização não permite você assumir os seus próprios erros e consertá-los. Você mais e mais se coloca na posição de vítima, com pena de si mesmo, e você não conserta aquilo que está errado na sua vida. E aquilo vai ficando cada vez mais, esse buraco que você cava vai ficando cada vez mais fundo, até chegar uma hora que você não vai ter ajuda. Você não é o coitado da história. Você é o protagonista. Amém? Pare de culpar a Deus por tudo. Agora, aquela perguntinha, né? A gente, Deus, por que você fez isso? Deus, por que você fez aquilo? Deus, por que minha vida não muda? Deus, por que meu filho não muda? Deus, por que o marido não muda? Deus, por que minha esposa é assim? Deus, por que o meu chefe é assado? Tudo culpa de Deus. Aí Deus pergunta assim para você: foi eu que escolhi esse marido aí para você? Foi eu que escolhi esse filho? Foi eu que te dei assim? Foi eu que escolhi essa profissão para você? Deus botou uma arma na tua cabeça e falou: vai para a igreja. Deus te forçou alguma coisa? Então não é culpa dele. Não é verdade? Em Provérbios 19, vou ler rapidinho porque eu achei ele forte demais. Provérbios 19,
Mais um. Provérbios 19, versículo 3. Diz assim: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. O que é isso? A estupidez do homem perverte o seu caminho, mas é contra Deus que o coração fica irado. Você faz a besteira e é culpa de Deus. Eu faço a coisa errada e culpo a Deus. Eu tomo minhas decisões erradas sem antes perguntar para Deus, e eu depois culpo a Deus, fico irada com Ele. Sou só eu que fiz isso na minha vida? Sou eu. Ufa. Deus não te obrigou a tomar nenhuma atitude. E assumir as nossas responsabilidades demonstra crescimento e maturidade emocional para nós lidarmos com e administrarmos outros níveis onde Deus quer nos colocar. Quando você toma para você a situação, manda que eu mato de peito, sabe aquela lá? Manda aqui, chega de culpar o Deus, de culpar as pessoas, me dá responsabilidade. Eu me responsabilizo, fui eu. Eu me responsabilizo por essa situação. Não passou por mim, mas eu quero me responsabilizar e eu vou mudar essa história. Quando você se posiciona para resolver um problema, para administrar uma situação, para pedir um perdão, isso desenvolve em você, cria em você, faz nascer em você algo que se chama amadurecimento. E isso mostra Deus, os olhos de Deus veem o amadurecimento como algo, ele cresceu, chamou minha atenção. Então chegou a hora de eu colocá-lo num outro nível. Que ele não conseguiria estar se ele ainda não tivesse amadurecido nessa área. Se ele ainda estivesse me responsabilizando pelas suas atitudes erradas. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque nós vamos continuar errando. Nós vamos continuar cometendo pecados. Nós vamos continuar. O dia que nós pararmos, Deus nos recolhe, não é isso? Mas como que nós vamos administrar esses erros? Culpando a Deus novamente? Passando a bola para o outro? Foi culpa de Eva? Não, foi eu que fiz. Ou Deus me perdoa, eu vou mudar essa história. Perdão, eu quero fazer de forma diferente. E Deus olha lá de cima e fala: meu filho está crescendo. Meu filho não é mais novo na fé. Meu filho não está mais comendo comidinha de criança. Eu posso dar para ele agora alimento mais sólido. Posso levá-lo a outros níveis. Posso entregar a ele outras responsabilidades, outros valores. Posso entregar agora ao meu filho a realização daquele sonho que ele queria e eu não podia porque até então ele não tinha amadurecido suficiente para receber. Como esse odre que não tem mais elasticidade para se expandir, e Deus quer colocar o odre novo, mas ele fala: se eu colocar vai romper. E daí ele não põe, porque Deus não vai perder, Deus não desperdiça nada. Continuando. E eu cheguei na metade. Brincadeira. Tome a responsabilidade para você. Deus tem um lugar de honra na sua vida. Mas é necessário administrar com excelência a posição onde Deus está te colocando. Diz assim a palavra de Deus: pois eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. De dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem algo para você. Deus tem o vinho novo, mas Ele precisa de odres novos. Odres velhos Ele não vai colocar nada, porque Deus não desperdiça o tempo dEle. Pare de reclamar da dor. Pare de reclamar da vida. Fechemos os nossos lábios para as reclamações. A dor, ela é o processo que vai nos levar até o nosso destino. A dor, ela pode ser utilizada ao nosso favor. A dor, ela pode ser um trampolim. O efeito reverso da dor é um trampolim para te levar a outros níveis. Olha que coisa incrível. Como eu falei aqui, Deus usa
o problema, a tua situação, a tua dificuldade, a tua tribulação, a tua dor, como degrau para um próximo nível. Quem aqui quer subir de nível? Quem aqui quer passar de fase? Eu quero. Amém? Esses dias eu vinha reclamando da minha casa, sabe? Porque tem madeira lá na minha casa que está com cupim. E eu fiquei muito nervosa quando eu comecei a ver cupim na minha casa. E eu não aguento mais esses cupins, como que eu vou matar isso? Aí fui me informar como faz o tratamento para dedetizar a casa. Falei, Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Que não sei o quê. Reclamei. Aí daqui a pouco eu tive um sonho. Aí no sonho, eu estava morando numa casa muito simples. Mas uma casa muito simples. E eu e o meu pai juntos num cômodo só. E era terrível a casa. A casa, eu lembro assim, impressionante. Uma parte azulejo, outra parte piso de terra, sabe? E na hora que eu acordei do sonho, eu falei, Deus, perdão. Chega de reclamar da minha casa. Chega, deixa os cupins lá. Ele está no lugar dele. Cupim, não é na madeira, a casa do cupim? Deixa ele lá. Se comer toda a madeira, a gente troca a porta. Entendeu? Deixa o cupim. Bonitinho. As asinhas voando assim. Aí você varre para um lado, a asinha levanta. Você nunca consegue recolher, né? Aí tive que consertar o aspirador de pó, que estava quebrado, para limpar minha casa das asinhas do cupim. E a gente reclama, meus queridos. E tudo que a gente foca se expande, não é assim? Pode ser um probleminha desse tamanho aqui, ó. Mas quando a gente olha só para ele, o negócio vai ficando assim, ó. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que são as pequenas raposinhas que destroem toda a vinha. São as pequenas coisinhas que nós focamos, damos valor, mudamos o foco da nossa vida, que acabam nos destruindo, fazendo com que nós deixemos a bênção de Deus, o vinho novo, passar assim, ó, pelo meio dos nossos dedos. Deus tem uma coroa para as nossas vidas. Sabe por quê? Ele fala assim, Deus tem uma coroa ao invés de cinzas. Deus tem óleo de alegria ao invés de pranto. E um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido, um espírito angustiado. Quando nós reclamamos, como nós ficamos, meus queridos? Em cinzas, em pranto e de espírito deprimido, não é assim? E ele tem coroa bela, óleo de alegria, manto de louvor para as nossas vidas, quando nós fechamos a nossa boca para reclamação. A palavra de Deus diz que o que sai da nossa boca é veneno mortal. Pare de murmurar. Então, o primeiro foi, pare de sentir pena de você mesmo, pare de se colocar como vítima, pare de culpar a Deus por tudo, pare de reclamar da vida e pare de murmurar. Deus não deu nenhum exemplo de fracasso na Bíblia, na vida daqueles que confiaram nele em momentos de dificuldade. Os momentos de derrota do povo de Deus começaram com as murmurações. Morreremos aqui nesse deserto, não temos o que beber, o que comeremos? O Senhor não tinha túmulo suficiente para nos enterrar lá no Egito, vamos morrer aqui? E o que aconteceu com aquele povo? Nenhum herdou a terra prometida. Até que todos morressem e a nova geração viesse, ninguém entrou na terra prometida. Quando aqueles espias trouxeram o relatório, depois de terem ido olhar a terra, voltam com um relatório muito grande, bonita, tal, mas sem chance de entrar. Moram gigantes lá, são fortes, temíveis. Pronto, não herdou. Murmurou, já era. Não agrada a Deus.
Ai, meu Jesus. Os murmuradores jamais terão sucesso na vida, pois passam o tempo todo olhando o lado errado da situação. Quando nós mudamos o nosso olhar sobre a circunstância, o foco muda e, como consequência, o efeito daquilo sobre nós. Quem murmura não tem um coração agradecido. Da nossa boca não pode sair ao mesmo tempo água doce e água salgada. A língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Mas da boca do sábio sai cura. Amém? O que tem saído dos nossos lábios? Palavras de vida, palavras de morte. Como Deus vai colocar o novo dele na nossa vida, se da nossa boca tem saído destruição e morte? Meu Deus. A Bíblia diz em Tiago 3 que a língua é um mundo de iniquidade, contamina a pessoa por inteiro, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Isso é muito louco, gente. Eu fico assim, impressionada. Ai, minha boca, Senhor. Quando nós tomamos essa atitude de pararmos com isso e começarmos a agradecer, entoar louvores, adorar, orar, falar com Deus, profetizar, usar os nossos lábios para trazer à existência aquilo que ainda não existe, profetizar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus em voz alta, nossa vida vai começar a mudar. Nosso velho homem começa a ser transformado, porque a palavra de Deus, ela tem poder para nos transformar. Ela tem poder para nos moldar de acordo com a vontade de Deus, porque ela é poderosa. Isso daqui tem um efeito milagroso nas nossas vidas. A gente não tem que entender, a gente tem que crer e obedecer. Amém? E ela diz que ela tem poder, que ela é eficiente, que ela se renova, que ela é poderosa. A gente não entende como que isso é feito, a gente não tem nem o que discutir dos milagres. Muitas vezes eu queria entender como que Deus fez tantos, um pãozinho vira tantos. Muitas vezes eu quis entender isso, mas a gente não tem que entender nada, a gente não tem que saber tudo. A gente as coisas não precisam ser explicadas. A gente precisa tão somente crer. É isso que diz a palavra de Deus. Haja. Tome uma decisão, tome uma atitude, saia da zona do conforto. O teu sucesso não está aí na zona de conforto, não está nessa condição que você está vivendo. A pandemia, se ela tem um efeito positivo na gente, meus queridos irmãos, é o tempo de reflexão, não é verdade? É o tempo que nós estamos refletindo sobre o valor da nossa vida. Quando nós estamos ali, andando no vale da sombra da morte, é quando nós refletimos sobre o valor da nossa vida, quem nós somos, para onde nós vamos, que legado nós vamos deixar, o que tem saído dos nossos lábios, para onde vão os nossos filhos. Seja forte, tenha coragem, tenha bom ânimo. Realize, faça acontecer, organize sua vida, faça uma limpeza na tua casa, uma limpeza no teu corpo, uma limpeza na tua vida espiritual. Exercite paciência, tolerância. Eu aprendi esses dias e eu tenho usado. Toda vez que acontecer alguma coisa, você vai falar assim, por exemplo, eu olho o cupim lá nas minhas portas. Diabo, você não venceu. Hoje eu estava limpando a minha casa, eu passei meu pé assim por baixo da máquina de lavar roupa e cortou os dedos assim, Diabo, você não venceu. Sangrando meus dedos. Diabo, você não venceu. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa que fez um portão automático e passou com o carro. Na hora que ela passou com o carro, o portão, pluft, em cima do carro. Ela olhou, diabo, você não venceu. O portão em cima do carro. O que
que vai acontecer, meus queridos irmãos, nós reclamarmos? O que vai acontecer? Não vai mudar? Não vai mudar. Meus dedinhos não vão parar de sangrar, o carro não vai voltar como era antes, os cupins não vão morrer e minha porta vai voltar a ser como ela era. E se ele se levantar, Deus vai se perdeu de novo. Vamos praticar isso. Deus quer agir, quer nos levar a lugares altos, mas Ele precisa de cristãos maduros, que suportem, fortes, odres novos, fortes, muito perfeitamente, trama perfeitamente ajustada, para Ele colocar o vinho novo nas nossas vidas. Amém? E como eu venho falando desde o início da pandemia, que quando tudo isso acabar, nós vamos continuar dizendo, sabemos que Deus age para o bem sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o teu propósito. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, obrigada. Obrigada, meu Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, porque no meio das dificuldades, das tribulações, nós esquecemos, nós somos levados pelo ímpeto da situação e nós nos esquecemos quantas vezes, Senhor, de fecharmos os nossos lábios. Nós reclamamos e nós murmuramos, nós nos colocamos como vítima, nós nos colocamos com pena de nós mesmos. Mas nós não aceitamos mais, Senhor, essa situação. Nós não aceitamos mais, Senhor, essa condição. Nós queremos mudar. Nós queremos que esse velho homem que não se adapta mais, à nova aliança, que a liberdade da graça não permite mais que nós sejamos o velho homem. Que ele venha morrer, ser aniquilado, destruído, enterrado, para que um novo homem, um novo odre, venha ser cheio do vinho novo, venha ser cheio do melhor de Deus, que nós possamos com esse novo vinho alcançar lugares mais altos, que nós possamos agradecer mais, que nós possamos profetizar mais, termos atitudes diferenciadas, possamos realizar, fazer acontecer, testemunhar, orar, falar com Deus, mudarmos as nossas vidas, seja ela física, emocional e espiritual. Não queremos sair dessa pandemia da mesma forma que entramos, Senhor, queremos ter testemunhos de vitória para a glória do Teu nome. Queremos ter testemunhos, Senhor, de milagres dentro da nossa casa, da nossa família. Não queremos sair dessa pandemia pior do que entramos, Senhor, mas queremos testemunhar os Teus grandes feitos nas nossas vidas e nas nossas famílias, Deus. Chega do velho, chega do antigo, chega do roto e do rasgado. Chega daquilo que não nos sustenta mais. Sofismas, doutrinas, ventos mentirosos, falsos profetas que se levantam para falar aos nossos ouvidos, para nos enganar. Chega, Senhor, nós sabemos que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que te amam, que foram chamados segundo o Teu propósito, Senhor. Nós Te amamos, Deus, e nós declaramos em nome de Jesus essa palavra sobre as nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse será o versículo que vai sair das nossas bocas a partir de agora em todas as nossas orações. Porque nós vamos crescer. E é chegado o tempo de nós alcançarmos novos níveis. Porque chegou a hora do Senhor derramar o vinho novo sobre as nossas vidas. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês aqui presenciais e também em suas casas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão na paz do Senhor.